Olá, muito boa tarde para você que nos acompanha pela TVE, pela Rádio Espírito Santo e pelo YouTube. Seja muito bem-vindo ao TVE Revista desta sexta-feira, dia 13 de setembro. Que bom que você está aqui valorizando a comunicação pública do Espírito Santo. Sinta-se em casa, viu? Hoje a gente vai continuar a nossa série de entrevistas com candidatos a prefeitos de 4 cidades da Grande Vitória. Eu lembro a vocês que até o dia 3 de outubro, os candidatos devem aqui apresentar as propostas para as áreas de cultura, esporte, políticas para a juventude, direitos humanos e também falar sobre comunicação. A entrevista, lembro também, tem o tempo de até 15 minutos. O candidato poderá usar esse tempo como desejar, ou seja, poderá responder em mais ou menos tempo cada uma das perguntas, porém, deve ficar atento ao tempo determinado, para responder a todos os assuntos sugeridos, incluindo as considerações finais. Lembrando que a nossa entrevista é propositiva, tendo sido isso acordado com a assessoria de cada candidato. Hoje nós vamos dar continuidade às entrevistas com os candidatos a prefeito do município da Serra. E quem está aqui no estúdio hoje com a gente é o candidato do Novo, o Wilson Zon. Ele já está aqui do meu lado. Muito boa tarde, candidato, boa tarde, seja bem-vindo. E para começar, a gente já vai colocar o cronômetro na tela para você de casa acompanhar e o senhor pode acompanhar aqui também a referência aqui no estúdio. Para começar, queria que o senhor se apresentasse para a gente. Quem é Wilson Zon? Bom, o Wilson Zon é um empresário na Serra há 35 anos, resido há 22, e olhando a cultura, a parte da administração municipal, a gente viu a necessidade de colocar o nome. Evidente que a gente sabe muito bem das deficiências da gestão pública e a gente quer, com a nossa visão, com a nossa capacidade de trabalho, apresentar uma nova forma de fazer gestão na cidade. Um choque de gestão e realmente acreditamos que a Serra precisa olhar os seus indicadores, que não são bons em algumas áreas, e é evidente que trabalhar forte nisso, com austeridade, com recurso público, e essa visão de que a gestão bem feita, eficiência para melhor servir o cidadão. Candidato, e caso o senhor seja eleito, qual que é o lugar da cultura no seu governo? Olha, eu entendo que a cultura tem um peso muito forte, tem um destaque no nosso programa de governo, a cultura. A gente entende que a cultura é algo que tem que ser trabalhado dentro das escolas, a cultura tem que estar muito forte nos bairros, a cultura tem que estar dentro dos ambientes que a gente entende que é os ambientes públicos e potencializando com certeza os equipamentos hoje já instalados. A gente vê muito espaço, muitas vezes subutilizado, que deixa de potencializar a capacidade cultural que o município tem, Nós temos o Congo como referência e o Congo hoje, se a gente pegar, nós trouxemos o Congo inclusive para o nosso Dingo e é isso, eu acredito que existem várias iniciativas que podem ser feitas em favor da cultura que ajuda também a trazer o jovem e evitando com que ele leve muitas vezes para um destino muito ruim, Aproveitando que o senhor falou sobre os espaços culturais, A Serra, vale lembrar, é a maior cidade do Espírito Santo, a mais populosa e tem proporcionalmente poucos espaços culturais, São 2 bibliotecas públicas, que hoje inclusive não tem bibliotecários, tem o Museu do Colono, a Casa do Congo, tem a Estação Cidadania de Novo Porto Canoa, que é compartilhada também ali com o esporte, E aí, para além do senhor falar sobre a gestão desses espaços, se pretende criar novos, E como gerenciar a programação desses espaços, das pessoas que trabalham nesses espaços também, Então, eu vejo que hoje a Serra precisa muito de um calendário cultural, que a gente promova principalmente um evento que é tradicional na cidade, que é a Festa de São Benedito, que acontece lá no dia 26 de dezembro. A gente sabe muito bem que em torno disso aí tem várias atividades culturais que podem ser desenvolvidas na cidade, não só nos espaços públicos, nesses espaços alternativos que a gente sabe que existem. Muitas vezes a gente deixa de trabalhar alguns estúdios, trabalhos que estão sendo colocados na cidade em termos de equipamentos, de eventos. Isso é muito bom que a gente integre tudo isso, para que as pessoas saibam que na Serra ela vai encontrar esse tipo de entretenimento. E trazer a cultura local, a valorização principalmente do artista local, do Estado do Espírito Santo e principalmente o da Serra, para esse calendário cultural. E não tenho dúvida que a gente precisa sim de equipamentos mais robustos, porque a cidade, pela dimensão que cabe um teatro, cabe sim, e é importante que a gente saiba localizar um equipamento desse e, lógico, trabalhando a possibilidade de uma parceria público-privada para que a gente dinamize a utilização, para que a gente tenha, de fato, o serviço e, principalmente, a cultura levado com maior dinamismo para toda a sociedade.
E falando agora sobre os recursos para a cultura, né? Assim, para chegar até o cidadão, o fazedor de cultura, os mestres da cultura popular, os artistas, né? Porque na Serra existiu já uma lei de incentivo à cultura, que é a Lei Chico Prego, que ela está inativa desde 2016. Hoje os recursos na Serra que abastecem a cultura, né, vem do governo do estado, via fundo a fundo, ou da recurso federal, via Lei Paulo Gustavo, a Lei Aldir Blanc. Então, como que o senhor pretende, né, injetar recursos na cultura, assim? De que forma administrar isso? Olha, eu participei do Conselho de Turismo, né, na Serra, e convivi bastante com a parte cultural. E vi nesse período o quanto a Lei Chico Prego ela é subutilizada, era subutilizada, e agora, como você falou, inativa. Então, eu entendo que é muito importante a gente capacitar, primeiro é reestruturar o Conselho, estruturar realmente a utilização do instrumento, fazer com que as empresas, principalmente das Serras prestadoras de serviço, que a Lei Chico Prego ela traz o benefício para o ISS, né? Então você tem o bônus, o benefício de usar a renúncia do ISS para o benefício daquele projeto cultural. Então, capacitar o profissional da cultura também para saber fazer projetos, para que isso leve a um maior volume de investimento e, consequentemente, a relação dele com a parte empresarial, para que ele tenha realmente o reconhecimento e que as empresas absorvam esses bônus que são dados pela lei. Então, ativar a lei e criar uma aproximação, uma relação os profissionais da cultura, as pessoas que realmente desenvolvem a cultura na cidade com o setor produtivo é muito importante. E falando agora sobre a gestão, né, pensando ainda na cultura, hoje, como eu citei, né, a Serra, maior cidade do Espírito Santo, e por isso foi a cidade do estado que mais recebeu recurso via Lei Paulo Gustavo, mas a gente já está acabando o ano e é a cidade que menos executou, né? Então a gestão desses recursos também, de certa forma, né, ficou pendente aí. E hoje na Serra a gente tem uma Secretaria de Cultura, que é também a Secretaria de Turismo, de Esporte e Lazer. Então, caso o senhor seja eleito, o senhor pretende continuar com essa fusão? Olha, eu entendo que hoje turismo, para mim, tem que ir para um local de destaque colado junto com o desenvolvimento econômico. E entendo que esporte e cultura têm que ser vistos como dois pilares diferentes, até porque ele tem ambiência para ser tratado de forma realmente, para mim, apartada, mas não deixando de ter uma grande sinergia nas atividades. Então, eu percebo que a gente tem que ter separação dessas secretarias, podendo estar com certeza a possibilidade de ter uma atenção especial ao esporte e principalmente também à cultura, por conta daquilo que eu falei, é você ter gestores qualificados para que tornem essas pastas mais eficientes. Agora, estruturas enxutas de secretaria que, a meu ver, muito mais importante é potencializar as relações com aqueles que produzem a cultura, produzem o esporte, que isso pode acontecer através de várias instituições que a cidade já tem. Então, a gente tem que ajudar essas instituições a ampliarem sua capacidade de produção e, consequentemente, ter uma secretaria que fale mais objetivamente, porque realmente, hoje, o que você tem na cidade são 3 pastas numa só, né? Que o lazer ainda acaba estando integrado aí. Se falando então agora sobre esporte, né? No seu plano de governo, o senhor tem propostas específicas para o esporte no município? Olha, eu entendo que o esporte tem uma capacidade de absorção do jovem e de envolvimento do jovem, principalmente na preocupação de envolver o jovem numa atividade do contraturno, de você potencializar as diversas instituições, como eu falei antes, na cultura, também que já estão atuando nesse trabalho do esporte, para que a gente potencialize principalmente um grande calendário esportivo. Da mesma forma que a gente tem que ter um calendário cultural, a cidade precisa de um calendário esportivo. Voltar a ter os jogos infantis, né, estudantis na cidade, relacionar, potencializar os atletas de destaque, atletas que realmente estão hoje com potencial de crescer dentro da sua modalidade esportiva, e, consequentemente, também ampliar o uso daquilo que são os incentivos que eu tenho quase certeza que hoje nós subutilizamos uma ferramenta de apoio ao esporte local. Então, essa parte do esporte para mim, tem uma referência muito grande, até porque o esporte você tem que levar para a pessoa de mais idade, até para que ela também comece a ter a prática do esporte como hábito, ter hábitos bons, saudáveis, que vai minimizar problemas lá na frente, que é o problema da saúde, né?
das pessoas de mais idade. Então, eu entendo que hoje nós temos uma vasta proposta também de atuação no esporte. Potencializar os espaços, porque nós temos muitas estruturas dentro da Serra, colocadas em grandes clubes, em associações de clubes, que isso está subutilizado. Então, pensar nessa ocupação e na potencialização de toda essa infraestrutura. Nosso próximo tema, candidato, é direitos humanos, né? Entendendo que os direitos universais garantem o básico a todo ser humano para viver com dignidade, né? Queria que o senhor falasse como pretende garantir esse básico, entendendo a diversidade entre as pessoas, né? As diferenças entre as pessoas. Eu entendo que quando a gente se preocupa com saúde, com educação, segurança, principalmente também dando atenção aos dois temas que você puxou, que é o esporte e a cultura, para mim isso é direitos humanos. Eu entendo que hoje o ser humano ele tem que ser levado em destaque na nossa gestão, é a nossa visão, trazer a pessoa para o primeiro plano, de entender se ele está sendo bem atendido por toda a estrutura de município, em termos de serviço. E, para mim, direitos humanos ele está colocado como premissa, porque a partir do momento que a gente presta um bom serviço, se o servidor está capacitado, está estimulado a prestar um bom serviço, nós estamos atendendo sem diferenças evidentes, sempre sem diferença, nós estamos atendendo e dando os direitos, né, que são aquilo que está assistido na Constituição, que é o direito a todos os serviços e o respeito que tem que ter pelo cidadão. E falando ainda sobre essa diversidade, a diferença entre as pessoas, né, que se pauta tanto na diversidade de gênero, religiosa, sim, enfim. Sim. Como que o senhor pretende formar a sua equipe? Vai levar em conta a diversidade também? Eu entendo que nós temos que, primeiramente, entender a capacidade, entendendo que a pessoa tendo capacidade técnica e principalmente de ser uma pessoa resolutiva e eficiente, independente do gênero, independente da coisa, ela vai estar compondo a nossa equipe, porque a gente acredita com certeza que hoje a Serra precisa de um choque de gestão e ela faz com certeza não só na pessoa do prefeito, do vice-prefeito, mas sim também na formação do seu secretariado. E falando agora sobre juventudes, né? O senhor tem no seu plano de governo algum olhar específico para a juventude, com alguma proposta estruturada para isso? Eu entendo que quando a gente fala de juventude, a gente tem que ter um olhar desde a pré-escola, né? Porque quando a gente sabe que as creches, muitas vezes, hoje, na cidade, nós temos deficiências de creche, então hoje nós temos que olhar o crescimento desse jovem para que ele venha para um ambiente cada vez mais seguro, mais acolhedor, e, consequentemente, você tendo o jovem, essa criança, na sua juventude, sendo assistida pela saúde, pela cultura, pelo esporte, de maneira que a gente tenha esse jovem inserido, principalmente nas atividades que melhor ele se destaca. Então, muitas vezes, nós vamos estar querendo levar o jovem para uma determinada atividade que não é a aptidão dele. Então, eu acho que dar estímulos para que o jovem busque as suas aptidões, e estimulando ele sempre em áreas de interesse. Falando agora sobre comunicação, né? A gente está aqui numa emissora pública, tanto na TVE quanto na Rádio Espírito Santo. Inclusive, nesse estúdio funcionou o primeiro transmissor de rádio aqui do estado, né? Foi a nossa Rádio Espírito Santo. Queria que o senhor falasse sobre a importância da comunicação, também no viés da comunicação pública, enquanto gestão, para o desenvolvimento do cidadão. Olha, isso que você está falando para mim é uma premissa que a gente tenha uma prefeitura aberta, que a administração transforme as suas plataformas e aquilo que ela pode criar de melhor comunicar com o cidadão, para que o cidadão consiga ter uma facilidade de conexão com todos os serviços e as informações daquilo que acontece dentro da cidade. Então, a gente tem sim que potencializar essa relação de comunicação com o cidadão, fazer com que a prefeitura chegue mais perto do cidadão, sem necessidade do cidadão ter tanto trabalho, muitas vezes, para buscar os serviços e, muitas vezes, principalmente, buscar a informação. Então, eu vejo que a comunicação é necessária de ser ampliada e entendendo que a gente tem diversas plataformas que poderiam estar sendo potencializadas para que essa informação e tenha realmente o destaque, que é atender o cidadão com melhor eficiência. Candidato, agora a gente está nos nossos minutos finais, então o senhor pode discorrer da forma como preferir. Bom, eu hoje estou em uma trajetória de vida na área empresarial. Isso me levou a crer que é necessário um choque de gestão.
E é isso que a gente quer, colocando o nosso nome como candidato a prefeito da Serra, fazer um choque de gestão, evidente que buscando parceiros, buscando atores que possam nos ajudar nessa gestão, melhoria da eficiência da máquina pública, principalmente a gente tendo austeridade com o recurso público, muito cuidado com a política pública que hoje está se desenvolvendo na cidade, principalmente integrando as várias pastas para que toda a prefeitura se comunique. E eu entendo que essa visão minha do setor produtivo pode ir para a gestão pública, então não tenho dúvida nenhuma que a Serra precisa de um olhar diferente, um olhar humano, um olhar, mas com certeza um olhar que dê oportunidade, porque a gente percebe que a Serra é ainda uma cidade muito rica, muito próspera, mas uma cidade muito desigual. A Serra precisa atacar pontos da desigualdade. Então, a gente sabe muito bem que existem muitos bolsões de pobreza na cidade. Isso, para nós, isso é grave, porque com tantos anos de administrações aí anteriores se alternando, não se atacou pontos importantes da administração, que é ter um olhar mais próximo daquilo que está acontecendo lá na base. E como a gente tem uma visão de que dá para desenvolver uma administração eficiente, austera e principalmente com acompanhamento e busca de resultados. Porque muitas vezes algum programa tem um trabalho, mas a gente não atua buscando avaliar se ele está funcionando ou não, para uma revisão. Candidato, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo aqui, né, e ter exposto as suas propostas. E, pessoal, na próxima segunda-feira, no dia 16, quem vai estar aqui com a gente é o candidato do PP, que é o Aldifas Barcelos, que tenta, né, o 4º mandato como prefeito da Serra. Ele já confirmou presença. E agora, então, a gente vai encerrando a nossa semana com entrevistas, né, da TV nas eleições. E eu vou chamar um intervalo rapidinho, daqui a pouco eu volto com muita música, com muita cultura, com muito TV Revista para vocês.